ministra Carmen e o ministro Alexandre de Moraes, durante aquele período em que o Bolsonaro estressou demais o sistema eleitoral. E aquela live live/reunião, transmitida em rede nacional de televisão, ministros, com os embaixadores. Os embaixadores. Aquele episódio, a gente ouvia, na época, estava cobrindo o bastidor do Supremo na época, muita gente me disse, olha, esse aqui teve um processo que atravessou o pacto do bom convívio entre os poderes. Porque o Bolsonaro, ele fala assim, ele não só questiona o sistema eleitoral, como ele antecipa que não aceita um resultado. Eu não vou aceitar. Para o mundo inteiro, não é para o Brasil. Então aquilo foi um ataque à justiça eleitoral. E o Bolsonaro hoje foi condenado não muito eu acho que pelo 8 de janeiro, muito pelo conjunto da obra. Então aquela obra começou a ser pintada ali em julho de 2022. Aquele quadro começou a ser pintado ali. E a gente vê uma resposta muito dura dos ministros para defender o sistema eleitoral, porque me parece que essa é a próxima preocupação. Uhum. Nós precisamos dar credibilidade para o sistema eleitoral, porque tem uma eleição aí, não vai ter mudança no sistema, não tem tempo hábil para mudar, vai ser isso aí, vai ser urna eletrônica. Então tem um trabalho agora de defender, de blindar a segurança desse processo eleitoral, porque vai ter questionamento e tem um componente geopolítico diferente, tá? Em relação a 22. Pelo que nós estamos vendo de conduta do governo Trump, não me surpreenderia que o governo Trump não reconhecesse o resultado da eleição, caso não seja favorável ao seu campo político. Não me surpreenderia que em novembro do ano que vem nós tenhamos que lidar com uma situação limite dessa. E aí eu acho que seria uma coisa muito diferente de tudo que o Brasil já passou, que é uma potência, a maior potência do continente, a potência do mundo, que financia 40% dos nossos investimentos aqui do Brasil, em tudo que é feito vem dos Estados Unidos, não reconhecendo o resultado de uma eleição. Isso é um nível de crise, assim, eu acho que inimaginável. Entendo. Então, eu acho que essa preocupação com o sistema eleitoral... Na eleição anterior, o presidente Biden se antecipou e falou, nós vamos respeitar as urnas, nós queremos que as urnas sejam respeitadas e o resultado vai ser... na verdade, ele deu um voto de confiança, né, no sistema eleitoral brasileiro. Foram duas instituições que foram fundamentais para evitar um estresse, uma fissura institucional no Brasil naquele período. O governo norte-americano, que antecipou, antes do primeiro turno, já disse assim, qualquer que seja o resultado, está reconhecido. E a outra, que é pouco falada, porque é muito mais fácil criticar do que elogiar, que é o Centrão. O primeiro telefonema ao presidente Lula, na noite do segundo turno, foi dado pelo Arthur Lira. Ele telefonou, parabéns, presidente, o senhor venceu a eleição. Porque o Congresso Nacional estava na mão do Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro. Tinha uma aliança ali, o Ciro Nogueira era o ministro da Casa Civil e o Arthur Lira, presidente da Câmara. Os dois eram quase que um vaso comunicante. Se o Congresso reage ou questiona a eleição, seria um outro cenário. E se o governo americano hesita, seria um outro cenário, sobretudo para as Forças Armadas. Generais, a gente conversa muito com um general da ativa e da reserva, assim, qualquer movimento de estresse institucional, se você olha para a potência do norte e ela não dá respaldo, é difícil se articular por aqui. Então foram esses dois entes, né? O governo americano, por incrível que pareça, né? Não tem a ver com o Centrão, que é muito criticado por várias razões, que deu ali respaldo para o resultado eleitoral, e essa resposta do governo americano. Então, se tiver qualquer coisa diferente no ano que vem, você percebe o tamanho da encrenca. Não é simples. Agora, a questão econômica, eu acho que eu também concordo contigo que a questão econômica vai ser fundamental. Se os preços não subirem ou se os preços baixarem, os preços da comida especialmente, né? Se os preços da comida baixarem, tudo mais fica para trás. Sim, tudo mais fica para trás, cara. Porque as pessoas, tem tanta gente com dificuldade no país, é tão difícil você ter uma condição que permita que você se alimente minimamente, né? É o mínimo você se alimentar. Que você tenha direito, você tenha conquiste uma alimentação para você e para a tua família. Na hora que você não encontra isso, porque você não pode, porque o dinheiro é curto e porque o preço é alto, a conta vai para o governo. Independentemente se o governo tem culpa nesse cartório ou se não tem. Pois é. Né? Uma coisa que eu vi muito esses dias do julgamento do Supremo, uma discussão, uma coisa um pouco de informal, assim, mas que é interessante. Julgamento no Supremo não mexe no preço do pãozinho.
uma pessoa que eu confio bastante nessa capacidade de análise, assim, me falou isso, eu fiquei pensando sobre isso. Tem um debate ideológico muito forte, sobretudo no âmbito digital. Esse assunto é cauda longa, vai continuar e tal. Se ele tem um reflexo, cria um problema prático para as pessoas, ele é tangível, ele é muito mais potente do ponto de vista do discurso político, que é a economia, que é a sobrevivência, que é você viver nas cidades, o drama. Se isso fica num câmbio, vamos lá para pegar o celular, agora vou bater boca com os petistas, né? Com os comunistas, né? Que é uma coisa assim. Ou do outro lado, agora eu vou aqui fazer meme para provocar o bolsonarista, né? Esse debate está um pouco descolado do que é o problema real das pessoas, cotidiano. Verdade. Então, enquanto estiver nesse âmbito, ele tem é diferente, tem um caráter ideológico forte, mas ele não aterriza para o problema prático do cidadão. Quando a decisão do voto, ela quase sempre tem também um componente de vida. Melhora a minha vida? E essa é uma pergunta que vai ser feita o ano que vem. O presidente Lula pode até não estar bem de aprovação. Se as pessoas começarem a olhar para os candidatos e falar assim, puxa, o candidato da direita aqui não me promete nada que vai melhorar a minha vida. O Lula, eu sei que ele dá a bolsa. Isso é importante, uma parte importante do Brasil, gente. Não estamos na Finlândia. Né? Essa discussão vai estar presente. Então, a capacidade desse líder de direita que virá para o lugar de Bolsonaro, de dialogar com o povo e com os problemas concretos do povo, ela é fundamental. Senão você vai ficar... O presidente argentino Javier Milei teve um recado das urnas no final de semana muito impressionante. Que ele fez ali a lição liberal nas contas, baixou a inflação, melhorou a condição da moeda, cortou gastos, né, fez o dever de casa, recuperou a confiança do FMI e tal, dos bancos internacionais, mas ele não está conversando com a população. E teve uma derrota cachapante. E aí ele perdeu. Eu vi hoje que é o 4º mês seguido que a inflação na Argentina está com menos de 2%. 4 meses seguidos. Porque não existe uma conexão que é uma coisa que não ocorria há muito tempo. Eles viam isso há muito tempo, né? Muito tempo. Né? Então tem algumas analogias com o Brasil, porque assim, se você deixar o povo sem uma conexão emocional com o governante, a oposição aparece. E lá, como tem o peronismo, aqui também tem o lulismo, o petismo, né? Esse eleitor do Lula, que é muito passional. Então, assim, se a direita bobear, o presidente Lula recupera rapidamente essa base social e vira um candidato muito forte, porque ele fala com as pessoas. E você pode discutir tudo do presidente Lula. Tem uma coisa que é indiscutível. Ele tem autoridade para falar de fome, para falar de pobreza. Ele recuperou essa conexão agora com esses últimos meses, falando de taxar os super ricos, né? Falando do preço da comida, falando de defender o Brasil, porque as pessoas têm ali quase que uma força que catalisa a relação do Lula com as pessoas mais pobres. E não dá para pensar, se a direita achar que vai ganhar a eleição com a Faria Lima, com o empresariado e tal, gente, não tem voto ali suficiente para fazer 50% mais um. Tem que conversar com a população. Então, os problemas concretos das pessoas vão aparecer em 26 e eles vão decidir a eleição.